CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom, para quem não sabe, gente, Gilberto, além de ser esse fera aí na área da tecnologia, é um fera também em fotografia. Então, hoje a gente vai unir o útil ao agradável, tecnologia para tirar boa foto, não é isso, Gilberto? Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu, Fernanda? Ó, meu sonho é tirar uma foto da lua decente. Isso também é uma técnica interessante. Na verdade, se você deixar para foto de lua, se você deixar a câmera fazer o cálculo, né, da fotometragem, da quantidade de luz, vai aparecer aquele disco branco, né, no fundo preto, não vai aparecer nada diferente. Então, nesse caso, para fotos de lua e fotos de fogos de artifício também, você tem que fazer alguns ajustes manuais na câmera para funcionar direitinho. Já começou dando uma boa dica. Então, Fernanda, é indiscutível que as câmeras dos smartphones realmente evoluíram bastante, né, nessa situação de novos modelos de smartphone, mas elas sozinhas não são capazes de fazer fotos. A gente tem que ter algum conhecimento básico de fotografia para poder fazer nossas fotos ficarem bacanas, né? Aquelas fotos bonitas que a gente pode colocar lá na rede social em relação a isso. E aí, eu separei aqui algumas dicas interessantes para a gente melhorar a qualidade das nossas fotos, né? Inclusive, no final, eu vou dar uma dica bem diferente, mas que as pessoas podem testar, que dá um resultado bem legal também, viu? Mas vamos começar falando da luz, né? Fotografia é luz, então é importante que você tenha uma boa iluminação na sua foto, né, no ambiente. Eu, pessoalmente, não gosto muito do flash das câmeras de celular, porque o flash daquela foto chapada, o fundo fica escuro, a foto fica muito clara na frente, então eu sempre tente usar aquela luz natural, a luz do ambiente, normalmente, né? As câmeras melhoraram muito em fotos de baixa luz, né, um pouco mais escuro, então tente usar sempre a luz natural. Uma dica interessante de fotografia, principalmente de pessoas, é usar a luz da janela. A gente chama de luz de janela, com luz suave. Pede a pessoa para chegar perto de uma janela e tira uma foto ali, perto com a iluminação lateral da janela, que fica muito bom, muito legal. Né? Inclusive, tem alguns acessórios, chama de caixa de iluminação. Tem esses lojas de comércio eletrônico, que é uma caixa com um tecido na frente, que deixa uma luz bem suave. Para fotos de pessoas é bem interessante também e fica muito bom, né? Fica muito legal. Uma outra dica interessante é que o telefone fica na nossa mão o tempo todo, né? E aí, com isso, é comum de você, inadvertidamente, colocar o dedo na lente. Então, ou seja, antes de fotografar ou fazer um vídeo, vai lá e dá uma limpadinha na lente, tanto na lente da frente como na lente de trás, a lente traseira. Porque a gente vê muitas fotos, aquela foto embaçada, né? Na verdade, não foi um erro da câmera. Na verdade, foi que a lente estava suja. E aí ficou aquela foto, parecia uma névoa, né, na foto. É bem comum, né? Bem comum, principalmente na câmera frontal, que fica encostada, quando a gente atende o telefone, fica encostada no nosso rosto. Então é comum dela ficar suja, né, de gordura, coisa parecida. Um pano macio é o suficiente para poder limpar a lente nessa questão. Inclusive, com a lente suja, as câmeras costumam demorar até mais tempo para focar, né? Porque exatamente isso atrapalha, né, o mecanismo de foco da câmera para isso. Outra questão interessante é sempre segurar a câmera firmemente, né? Então é bom ter um tripé ou encostar na parede em algum lugar para a câmera não tremer. Principalmente, e aí é interessante, em fotos num ambiente mais escuro, que aí a câmera tende a ter um tempo de exposição maior e você pode ter algum tipo de tremor, e aí aparece como se fosse fora de foco a câmera ou a foto, né? Então é legal fazer essa questão. Uma outra questão também que a gente pode usar, mas com moderação, vamos chamar assim, né, dentro da fotografia, é o zoom. Zoom é aquele recurso de aproximar a imagem nas câmeras, né? E a gente tem, então, nas câmeras, normalmente dois tipos de zoom. O zoom óptico, que é feito com as lentes, e o zoom digital, que é feito com processamento da imagem, né? Ou seja, chegando próximo do seu objeto de fotografia, mas usando um processamento digital, ou seja, uma aplicação, né, um aplicativo, um algoritmo dentro da câmera para isso. O que acontece? Qual é a diferença dos dois zooms, o óptico e o digital? É que no zoom óptico você normalmente não tem perda de qualidade,
quando você se aproxima do ambiente, né, do objeto fotografado através desse recurso. Já o zoom digital, em geral, você tem uma perda significativa de qualidade. Então a foto fica como se estivesse assim, meio sem definição, né? Umas questões meio grosseiras na foto em relação a isso. Então, porque quanto mais se aproxima também, mais pontos abrem, né? Exatamente. Então, assim, é interessante que você, quando você se aproxima, primeiro, é mais chance de tremer a câmera, né? Então, você tem que ter mais firmeza ao segurar a câmera, e também é a questão da perda de qualidade. Quando você for olhar um celular para comprar, por exemplo, normalmente coloca lá o fabricante coloca lá tantas vezes de zoom óptico e tantas vezes de zoom digital, né? Então, essa é uma forma interessante de diferenciar entre uma câmera um pouco melhor, né, que tem um zoom óptico, de uma câmera que é uma câmera comum, que usa um zoom digital nessa questão. É interessante já conhecer o equipamento, conhecer os recursos, conhecer lá as funções que sua câmera do seu celular tem. Isso varia muito de um fabricante para outro, né? Ambientes lá de recursos, ambientes de exposição diferente, qualidade, e inclusive o formato da fotografia. Algumas câmeras têm formato, tem a opção de fazer um formato quadrado, um formato retangular, né, tipo 16:9, que é o formato da televisão hoje, ou então aquela 4:3, que é a foto naturalmente antiga, né, aquela foto 4:3. Então, explorar os recursos da sua câmera é bem legal para você já ter uma opção, né, na hora que for fazer uma foto. Lembrar que aquele recurso é interessante, vou usar ele agora aqui nessa questão. Lembrar do fundo, né? O fundo sempre influencia na foto, então escolher um fundo talvez um pouco mais neutro, né? Usar um fundo mais tranquilo, que não tenha muitos detalhes, que não chama atenção, aí tira o foco, né, ou a atenção do objeto principal que você está fotografando. E aí, a fotografia, hoje em dia, ela inclui 2 etapas. Isso que eu falei até agora é a captura. Você vai capturar a imagem para o seu celular. E depois tem a segunda etapa da fotografia, que é o tratamento da imagem. Não dá para a gente esquecer também de, uma vez capturada aquela imagem, você dá aquele tapa na qualidade, né? Ou seja, melhorar um pouco a cor, melhorar um pouco o contraste, né? Clarear um pouco se ficou um pouco escuro. E aí a gente tem uma série de aplicativos gratuitos que você pode instalar no seu celular, bem interessantes para você tratar, né, um pouco melhor as fotos. E aí eu vou chamar a atenção de 2 aqui que são bem interessantes. Um é o Lightroom, que é um aplicativo comercial, mas que tem uma versão gratuita bem interessante que você pode instalar no seu celular. E outro é um chamado PixLR, que também é da Adobe, um aplicativo um pouco mais simples. O Lightroom tem muitos recursos, o PixLR é um aplicativo um pouco mais simples, mas que tem excelentes recursos também para você dar aquela melhorada, né? Ou seja, aquele toque final, né, na sua foto lá, que é para você publicar na rede social em relação a isso, né? Eu falei que tinha dado uma dica final, né? Isso. Uma dica bem interessante. A gente normalmente fotografa com o celular, com a câmera traseira, no ponto mais alto. Então você segura o celular e a câmera frontal fica no ponto mais alto do celular. Experimenta fazer a foto fazendo o celular ao contrário, ou seja, pegando a câmera principal e botando embaixo, pegando um ponto de vista mais baixo do que a foto com uma câmera no ponto mais alto da câmera. Se deu para entender, você vira a câmera 180 graus, né? E aí você vai ter um ponto de vista um pouco mais baixo. Isso dá uma diferença bem interessante nas fotos, ou seja, uma foto diferente do que a gente está acostumado a ver. Experimentar aí para os nossos ouvintes, quem quiser, faz um teste, né, dessa foto usando a câmera, né, agora virando o celular, e a câmera vai ficar no ponto mais baixo do seu ponto de vista da fotografia. Então, tinha chegado uma pergunta dessas, eu vou exibi-la agora. E você vê se precisa de complementar. Vamos lá. Bom dia, sou muito fã do Sodré, meu amigo remador. Eu já liguei agora, eu não sei se ele falou da dica de virar o celular de cabeça para baixo. A gente dá uma dimensão nas fotos e fica maravilhoso. Obrigada aí pelas dicas, Sodré. É a Giana, Sodré? Giana. Aí, além exatamente. de fotógrafo, expert em tecnologia, também é remador, hein?
Exatamente. A Giana é minha colega de remo lá da academia da Canoa Havaiana, lá, remamos juntos lá, várias vezes. Muito legal. Obrigado, Giana, aí pela participação. Muito bacana lá. Exatamente, a dica que eu acabei de falar é uma dica bem legal. Eu já fiz vários testes e assim, muda completamente o espírito da foto. Fica bem legal. Então, quem puder fazer o teste, faz o teste aí, pega a câmera, vira de cabeça para baixo, né? O celular vira de cabeça para baixo, e você vai ver que vai dar umas fotos bem diferentes. Bem legal, bem legal. Vale a pena, então. Vale a pena, vale a pena. Inverter a câmera. Isso, exatamente. Inverter o celular, né? Você pega o celular, em vez de estar com ele com posição normal, que você usa o celular, você inverte e coloca ele de cabeça para baixo, né? O seu ponto de vista, né? O ponto de vista da câmera vai ser mais baixo, tipo de baixo para cima. E aí vai ser bem, bem legal, dá umas fotos bem, bem interessantes. Gente, vou testar isso. É isso aí, isso aí. Depois fala pra gente aqui, Fernando, o que você achou dessa dica. Bom, prometo, mas eu continuo com o meu sonho de fotografar a Lua, sem ficar aquele monte de ponto, né? Parece até que é aquela TV antiga. Uhum. Isso chama-se de ruído. Normalmente, câmeras, depende do tipo de câmera, quando você fotografa um lugar que é muito escuro, né, a câmera tenta ao máximo melhorar, né, ou clarear a imagem. Isso acaba gerando, um efeito do algoritmo, né, a gente chama de ruído, que são aqueles pontinhos meio brancos, meio esbranquiçados na parte preta da foto, né? Isso chama-se ruído, é uma característica do sensor da câmera. Vamos então para os nossos destaques? Vamos lá. Viralizou. Muito Conta aí, bem, Gilberto. Fernanda. Eu estava acompanhando aqui a entrevista anterior aí com o representante da Anatel, né? E não posso deixar de falar que, finalmente, né, o 5G chegou, né? Vai chegar segunda-feira aqui em Vitória, né? E a gente vai ter já disponível aqui em alguns pontos. Na verdade, hoje são 29 antenas espalhadas aqui por Vitória, né? Praticamente tem na Praia do Canto, um pouco em Vila Velha, tem na Adalberto Simonada e naquela antiga reta do aeroporto tem cobertura também de 5G ali. A Anatel liberou essa semana agora que passou, na semana agora, na verdade, de terça-feira, um mapa da localização dessas antenas. Então a gente vai ter já uma distribuição razoável, né, nessa parte aqui de Vitória com o 5G. É interessante então, notar que explica aqui, até aproveitando sua gentileza, realmente ele falou Alto Lade, ele falou Praia de Taparica. Essas antenas não necessariamente estão localizadas em Vitória. Não, está na Grande Vitória. Então, tem vários locais aqui na Grande Vitória de localização. O mínimo necessário para fazer a homologação do 5G aqui na região de Vitória seria 15 antenas. Então, as operadoras teriam que liberar e ter ativado 15 antenas. E elas pediram autorização para a liberação de instalação de 29 antenas. Isso, quase o ele dobro falou, do que era 10%. necessário, né? Exatamente, né? Então, ou seja, é bem interessante a questão de vai ter uma cobertura bem razoável, né, em relação ao que tinha o que era necessário com o mínimo do 5G. Então, agora, a partir de segunda-feira, vamos começar a testar aí o 5G e ver como é que está essa diferença, né, de velocidade entre o 4G e o 5G. Vão passar novamente por esses pontos? Você lembra aí? Eu tenho um mapa aqui, não tenho o mapa aberto aqui, mas assim, Praia do Canto, eu me lembro claramente, aquela da Berto Simonada tem uma cobertura praticamente em toda a Berto Simonada ali, na reta antiga do aeroporto também tem, e Vila Velha tem alguns pontos, mas eu não me lembro de cabeça. Eu vi o mapa, acho que foi terça-feira que eu quarta-feira vi o mapa, mas não me lembro exatamente de cabeça todos os locais. Você pode até depois pegar e falar com os nossos ouvintes aqui. Gilberto Sodré conosco, a gente já trouxe dicas de como melhorar a performance das nossas fotos no smartphone. Hoje a gente também está lembrando do 5G, a expectativa imensa para a chegada do sinal 5G a Vitória a partir da próxima segunda-feira, né? A Anatel explicando que pelo menos 29 antenas estão aptas a entregar o sinal. Isso dá 10% do que hoje a gente já recebe do 4G. Né, Gilberto? Exatamente, Fernanda. É um começo interessante, né? Como eu tinha comentado, assim bem é o dobro do mínimo necessário, né? Que era pela legislação agora de liberação do 5G. Então já tem uma cobertura interessante aqui numa Grande Vitória. Não é exatamente a mesma cobertura do 4G, mas já é uma cobertura interessante para os usuários. Uhum. E aí, assim, o mapinha da Anatel, ele mostra toda a faixa da Praia de Cambori, né? Grande parte da rodovia das Paneleiras,
antigo aeroporto de Vitória. A da Alberto Simonnader também. Isso. O que mais que a gente pode destacar aqui, ó? Então, tem Praia do Canto, Ilha do Frade. Praticamente toda a Praia do Canto ali, né? A parte a Estrada do Contorno também, boa, né? A Estrada do Contorno ali também tem por trás do São Benedito ali também tem uma cobertura interessante. Serafim Derenze, isso. Isso, a Serafim Derenze toda lá, né? Então, e a parte lá da Enseada do Suá também tem uma cobertura interessante também lá, na Enseada do Suá com 5G. Isso, então, a gente vai inclusive botar esse mapinha, ó, nas nossas redes sociais para que os ouvintes possam ter uma ideia aí, né, por onde passar para captar esse 5G. Exatamente. Se mora nessa região, já pode aí habilitar lá que nem o representante da Anatel comentou, né? Pode habilitar lá a rede de 5G no seu aparelho, se ele é compatível, para já fazer a usufruto, né, dessa nova tecnologia. Tem uma pergunta, inclusive, de um ouvinte nosso, o seu Gilberto também, seu xará. Vamos ouvir. Ei, bom dia, Gilberto Cordeiro aqui de Vitória, tô na estrada, sou fã também da CBN, tô sempre ouvindo. Eu queria saber do Sodré, se dá pra ele responder ainda, se o 5G entra naturalmente, eu tenho que fazer algum comando, alguma coisa para alterar no meu aparelho, para ele receber o 5G. Explica de novo, então. Então, meu xará, né, Gilberto? O que você precisa é, se já não está habilitado, entrar lá na parte de conexões, rede móvel, e ver se o seu aparelho é compatível com 5G. Tem uma opção lá de como é que ele vai se conectar com a rede. Então, ele pode ser que esteja configurado lá só para conectar na 4G, ou então 4 ou 5G. Então, se tem sinal de 5G naquele local, o aparelho vai dar preferência ao 5G, senão ele vai dar preferência a conectar no 4G. Onde tem. Então, é olhar na configuração do aparelho, parte de redes móveis, conexões, redes móveis, e aí ver como é que está a configuração da conexão do aparelho nas redes móveis. Fechando nossos destaques. Vamos lá. Bom, uma outra coisa que muitos usuários de WhatsApp também pediam, Fernanda, que a gente falou das novidades do WhatsApp já, né, aqui, que agora parece que também vai entrar, já está em teste, talvez em breve vai estar liberado para os usuários, é a possibilidade de você recuperar mensagens apagadas por engano no WhatsApp. Mas é uma opção que, pelo menos por enquanto que está em teste, é uma opção que você vai conseguir recuperar a mensagem que foi apagada por engano por um curto período de tempo. Então você estava lá com a mensagem, apagou a mensagem sem querer, e aí você, alguns segundos depois de apagar, você pode ter a opção lá de fazer a recuperação dessa mensagem. Isso já está em teste na versão 2.22.18 do WhatsApp. E assim, o WhatsApp não deu um prazo exatamente de quando vai liberar para os usuários, mas a gente já sabe que normalmente quando está em teste, num tempo não muito longo, isso já vai estar disponível para os usuários. Então, não vamos ficar surpresos se daqui a pouco aparece aí uma opção de você recuperar as mensagens do WhatsApp. Eles estão pensando sobre isso. E aí, por último, uma notícia muito curiosa, né? Uma família na Austrália ficou uma situação bastante complicada, até de risco, né? Ele seguiu a navegação do GPS pelo Google Maps e foi parar no meio do deserto. Na verdade, o Google Maps deu duas opções de estrada para eles, uma delas passava por uma estrada de terra, né? E o carro ficou atolado nessa estrada, que não tinha condições de passar o carro, durante quase 4 dias. E eles, o carro ficou atolado, não tinha sinal de celular no local, né, para isso, e eles foram resgatados depois desse tempo todo no meio do caminho. Então é interessante aqui, a notícia chama atenção, que na verdade é interessante a gente analisar também o caminho que está sendo sugerido, né? Muitas vezes é o caminho mais curto, mas talvez não seja o caminho mais adequado para a gente utilizar naquele tráfego do Google Maps, por exemplo. Excelente, Gilberto. Obrigada muito pelas dicas aí. Até quarta que vem. Segunda-feira, inclusive, a gente vai te ligar para saber se você conseguiu captar o 5G. Vamos lá, já estou preparando aqui para fazer os testes aqui. Com certeza a gente dá um feedback aí de como é que foi os testes do 5G. Obrigado mais uma vez, Fernanda, produção aí da CBN Tudo também. E um excelente final de semana para todos os nossos ouvintes. Obrigado pela participação de todos. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.